Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre o aumento da carne, como que isso impacta diretamente na mesa do brasileiro, principalmente das camadas mais pobres. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Vamos lá, eu não sei quanto a vocês, mas eu já reparei de bons tempos para cá, alguns meses, principalmente no início da pandemia, lá no ano passado, que a carne vem paulatinamente aumentando de preço. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei aí no estado de vocês, aqui no Rio eu paguei num açougue que eu geralmente compro minhas carnes, uma peça de lagarto por volta aí de R$ 68 a peça, né? Um bonitinho assim, grandinho. E aí eu fiquei pensando por que esse aumento, pesquisei e vou trazer aqui os dados para vocês, tá bom? O primeiro aumento médio desse mês, vou falar dos principais cortes, eu tô me baseando em quê, Bruno? Quais são suas fontes? As minhas fontes é o IPCA e IBGE, o IE São Paulo e o Scott Consultoria, e isso foi feito no dia 16. Então vamos lá. Variação máxima que teve agora, o preço médio estando em R$ 35,21 é o lagarto. Depois está vindo a alcatra, preço médio R$ 42,98 quilo. Colchão mole em terceiro lugar, preço médio R$ 36,66. A paleta também com aumento aí de R$ 30,85. O patinho R$ 38,1. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente não está falando de picanha, a gente não está falando de contrafilé, a gente não está falando de carnes mais nobres, né, que geralmente é a classe média e os ricos que têm acesso. A gente está falando das carnes ditas de segunda, perdão. De modo geral, carne moída é feita de patinho. Pode até ser feito de outros cortes, mas geralmente é patinho. E eu fico imaginando para o bolso do brasileiro que está enfrentando pandemia, da maioria das pessoas que já perderam seu emprego ou tiveram uma diminuição drástica aí do seu poder de compra por causa da inflação, aí pagando uma carne cara. Bruno, por que a gente está pagando aí R$ 6 na gasolina? Você já explicou aqui no canal, certo? Vamos explicar agora por causa da carne. Por que a gente está pagando tão caro? São alguns fatores. O primeiro fator é que a nossa carne, somos o segundo maior produtor de carne, somos um dos maiores exportadores de carne do mundo. Então, como essa carne bovina principalmente, ela é uma commodity, nós exportamos muito ela para o mercado externo. Como o real está desvalorizado frente ao dólar, o dólar está batendo aí 5,70, 5,60, dando uma pequena oscilada, mas está na casa dos R$ 5. Então é muito melhor para o produtor fazer o quê? Pegar essa carne e exportar. Sendo que a gente não pode considerar o dólar somente o vilão. A gente tem que pensar também que o gado, ele precisa de capim. O nosso gado, diferente do gado europeu, lembra da vaca louca lá na Europa? Aconteceu porque era um gado confinado. Era um gado que ficava aí preso num cubículo comendo aí farelo. A maior parte do nosso gado, ele é um gado de pastagem. Ele necessita de pasto. Ele come basicamente capim com alguns suplementos alimentares. O período de secas ocorreu agora final de 2000, já em 2020, mas desde 2019 a gente teve uma seca um pouco mais prolongada, por isso que em 2020 teve aumento da carne, do preço. Então, por uma questão climática, o nosso campo, ele acaba não tendo aí todo o nutriente necessário para os boizinhos ficarem gordos. O segundo fator é a questão de abater fêmeas para o abate. De acordo com Nissen, que é assessor técnico da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA, Ricardo Nissen. Ele fala que tudo começou ainda em 2019, quando havia uma presença maior de abate de fêmeas, tá? Esse seria o segundo ponto. Isso vai levar a uma oferta menor de bezerros, o que atualmente, por sua vez, diminui a oferta do animal para o abate, né? Se tem menos vaquinha no campo, uma quantidade maior de bezerros demora mais para ele estar gordinho o suficiente para você abater. Além disso, ele fala também que aconteceu uma seca mais longa que o normal. E como o nosso boi, ele precisa de pasto, o produtor acaba tendo que pagar em suplementos alimentares para o boi. Sim, nosso boi ele toma suplemento alimentar. Não pense que o bichinho vai conseguir 300, 400, 500 quilos numa época de seca, né? Ele precisa de um capinzinho de boa qualidade e o nosso Brasil tem, tá? Então a gente tem, primeiro fator, o dólar. Nós temos aí a questão da seca. Terceiro fator, nós temos aí a questão de fêmeas serem mandadas para o abate. E por causa disso, você tem uma diminuição da quantidade de gordura, digamos assim, do boizinho. Então o produtor tem que comprar mais suplemento que geralmente vem de fora em dólar. Então ele tem um custo maior e ele tem que repassar esse custo para a gente. Essa é a grande verdade. E ele fala o seguinte, que essa desvalorização cambial também aumenta os custos da pecuária e da criação de outros animais, que a gente não produz só boi, a gente também é líder no frango, porco e ovinos. Tá? Mas principalmente frango. Então você tem esses fatores que fazem a carne estar mais cara, bem mais cara. O acumulado no último ano, por exemplo, em fevereiro subiu 1,72, mas em 2020 ele subiu 18%. O preço da carne em média. E aí ela continuou tendo alta, em fevereiro foi 1,72, de acordo com o IPCA, e nos últimos 12 meses uma alta de 29,5%. Parece pouca coisa, mas é muita coisa a carne aumentar em 30%, porque o poder de compra do brasileiro diminuiu. Bruno,
A gente vai ficar sem carne? Não. De acordo com a indústria da carne, não. A gente tem carne suficiente, mas não vai ter para todo mundo. Essa é a grande verdade. Carne vermelha, a não ser que você queira pagar mais caro, você vai ter que esperar se normalizar a situação do pasto. Ou seja, quando a gente tiver de novo um pasto bom, os produtores não precisem gastar tanto aí com suplemento, toda essa cadeia de indústria, tem que pensar no frigorífico também. Se você consome menos carne, você tem que ter aí, tem menos boi, então você tem aí uma quantidade maior de funcionários, você tem que diminuir. Olha como está tudo interligado. Quando a gente para e pensa em economia, não é simplesmente inflação. Por que surge inflação? Por que existe inflação? Qual é o porquê? Ele vai dizer também que vendendo em dólar é melhor. Essa é a grande verdade também. Não tenha dúvida. Se o cara pode vender em dólar, ele vai vender, óbvio. E o que a gente faz? Vai comer frango. Vamos comer ovo, né? O famoso carne bola de carne, que é o ovo. E a longo prazo? A longo prazo provavelmente vai se estabilizar, óbvio. Bruno, poderíamos forçar a diminuir o preço da carne? Sim. Como? Não consumindo. Porque a partir do momento que você não consome, estraga. E se estraga, o produtor vai ter que diminuir o preço e não vai tomar no rabo. Essa é a grande verdade. Mas, obviamente, as pessoas não vão deixar de comer carne. E pro pobre? O pobre tá, essa é a grande verdade, porque ele já não tem muito dinheiro. Tá tudo encarecendo. Óleo, gasolina, nem falo gasolina pro pobre, porque ele não tem carro. Tô falando assim, né? O trabalhador brasileiro mesmo, né? A massa que tem no Brasil, as pessoas não estão mais comendo carne vermelha. Essa é a grande verdade. Estão migrando aí pro frango. E aí o problema é que quando muita gente migra pro frango, o preço do frango sobe. Da mesma forma aí o peixe e o ovo. O próprio ovo teve uma subida muito grande agora nos últimos meses, justamente por causa disso, né? As pessoas pararam de consumir carne porque tá muito caro. Ó o ciclo aí, ó. Carne tá muito cara. Vou começar a comer frango, e aí eu começo a encarecer o frango. Começo a comer ovo, aí você encarece o preço do ovo, que é a lei da oferta e da procura, filho. Se eu tô te vendendo uma carne, sei lá, uma cartela de ovo a 20 conto e tu paga, eu vou continuar vendendo. Se eu entubar 22 e tu comprar por 22, vai ficar no 22 e vou colocar no 23, assim vai. Eu quero ter lucro, fato. Óbvio que também se eu colocar um preço muito absurdo, você não consome e aí eu tenho muito prejuízo. E aí eu vou ter que diminuir o meu preço se o meu concorrente, ele aí produz. E por fim, uma outra questão aí que faz com que você tenha esse preço alto da carne é os oligopólios. A grande verdade é que o Brasil ele tem muitos produtores de gado, mas quando chega no consumidor são poucos frigoríficos. São basicamente da mesma empresa ou de duas, que eu não vou citar os nomes, mas são duas grandes empresas, muito grandes aí. Então, no final das contas, eu produzo o meu boizinho, vendo para o mercado externo, vendo para o mercado brasileiro, ganho o meu lucro, mas quem vai ganhar mesmo é o cara do frigorífico e o distribuidor lá, de atacado lá para todo mundo. Eu espero que você tenha entendido. Pergunto a você está sentindo no seu bolso esse aumento da carne no seu dia a dia? E o que você tem feito caso isso se torne verdade para você? Tem comido outras proteínas animais, deixado de comer proteína? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.